Olá, eu sou a professora Luana Oliveira. Esse é o último vídeo da sequência de documentações pedagógicas e para finalizar, então, nós iremos falar sobre a avaliação na educação infantil. Assim como os outros vídeos, esse também será fundamentado na normativa 02 de 6 de fevereiro de 2019 da SNE. Para iniciar, então, o que é a avaliação na educação infantil? A avaliação na educação infantil é algo muito recente, de construção muito recente, né? Até pouco tempo atrás a gente não tinha essa concepção do que era avaliar, como se avaliar e o porquê fazer essa avaliação. Hoje em dia, a gente entende que avaliar uma criança na educação infantil não tem nada a ver com os processos do ensino fundamental, do ensino médio ou de outros ensinos, né? O superior, o técnico, enfim. Não tem fins de seriação, não tem fins de passar a criança para a próxima etapa, e sim de compreender o seu desenvolvimento, os seus avanços, aquilo que ela já sabia e agora o que ela sabe fazer. Não tem como falar na avaliação da educação infantil sem fazer um levantamento histórico, porque é imprescindível a gente entender o nosso passado e quanto tempo demorou para chegar no que a gente entende hoje como avaliação, como o ato de avaliar. Até pouco tempo atrás, as instituições de educação infantil, elas tinham dois percursos totalmente diferentes. As crianças de 4 a 6 já ficavam nas instituições de EMEI, que eram vinculadas à Secretaria de Educação. As crianças de 0 a 3, esses espaços, eles eram totalmente vinculados à assistência social, onde se observava muito mais o cuidar do que o educar, onde a criança, nesses espaços, ela precisa receber a alimentação, a higienização e ela precisa receber o cuidado. Então, se entende que se nesses espaços não se tem fins educacionais, logo, não é necessário que exista uma avaliação de desenvolvimento. Então, essa avaliação, ela ficava ali só no EMEI, né? E como que era feito essa avaliação da criança, né, nesses EMEIs? Então, até pouco tempo atrás, se tinha apenas a ficha de saúde da criança, onde mostrava ali dados sobre a família, dados sobre a criança, questões de vulnerabilidade, mas, de fato, não se tinha essa concepção de avaliação, mesmo sendo o EMEI. Aqui eu vou colocar para vocês, então, alguns pontos históricos para que a gente veja junto e entenda os processos que ocorreram até a gente chegar no que hoje a gente entende de registro, documentação e avaliação na educação infantil. Em 1985, foi elaborado um programa na educação infantil direcionado para o EMEI, onde esses registros ficaram unificados. E quando a gente fala disso, é importante a gente entender que entra a ficha de saúde, que foi o que nós falamos no tópico anterior, e também tinha uma avaliação, um tipo de registro muito simples, onde você observava se a criança conseguia pular, se a criança conseguia identificar algum número e se a criança conseguia identificar alguma letra ou fazer alguma repetição oral daquilo que ela escutava, né? Então, percebam que era uma avaliação muito simples e que estava destinada apenas ao EMEI e não às creches. Em 1992, então, após um decreto, surge o que nós falamos hoje de relatório descritivo, que é o relatório individual da criança, que nós já abordamos em um vídeo anterior, né? Então, esse relatório é muito recente, essa ideia de se fazer um relatório individual da criança, contando como foi a vivência dela dentro dessa instituição, como ela se desenvolveu, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, essa ideia de que a gente tem de relatório descritivo hoje é muito recente, ela vem aí de 1992. Em 1996, então, vem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e aí nós começamos a entender o que se esperava de fato, né, para essa educação. Então, com a LDB, a gente consegue compreender qual é o papel do docente, o papel da instituição, da comunidade escolar, da família e das crianças, né? Então, ela vem ali para mostrar, né, que tudo tem uma finalidade, tudo tem um porquê e que era interessante que a gente começasse a se atentar
né, a esses padrões, ao que se esperava de uma educação infantil de qualidade total. Em 2001, então, começou-se a problematizar, né, essas vivências dentro dessas instituições, né, uma vez que nós temos uma legislação, né, que era a LDB, falando sobre esses processos, porém ainda existia uma recusa, ainda existiam instituições que não estavam adequadas de acordo com o que era necessário, né? E além disso, essa publicação, então, ela veio para mostrar que ainda faltava alguma coisa nesse processo, né? Que tinha um buraco ali, que existiam questões mal resolvidas que precisavam, né, que de fato ser exploradas, né? E uma dessas questões era a avaliação, que a sua concepção, a sua ideia ainda estava muito crua, né? Então precisava de fato entender as vivências dessas instituições e as necessidades, o que era preciso ter, né, para que de fato essa educação que vinha escrita na LDB, que deveria ser de qualidade total, que de fato ela fosse alcançada. Em 2004, então, se entendeu que isso deveria partir do educador, que essa avaliação deveria ser feita pelo educador através de uma observação atenta da criança. Só em 2013 nós vamos entender de fato o que era avaliar uma criança na educação infantil. Com a normativa 113, foi elaborado por um grupo, né, de educadores, docentes, pesquisadores, que entenderam de fato, após muitos estudos, muitas observações, muitas vivências de campo, que a educação infantil é uma etapa diferenciada e a avaliação precisa ser feita de forma diferenciada também. E quais são os instrumentos que compõem a avaliação dentro desses espaços, né? Nós temos a carta de intenções, que ela vai falar aí o que se espera durante o ano, né, do ano letivo, mas como uma intenção, né, que pode ser alterada e deve ser alterada de acordo com os processos e com as vivências que vão acontecendo no decorrer do semestre ou do ano, né, uma intenção daquilo que se pretende fazer, não necessariamente será feito, então as alterações elas são necessárias. O diário de bordo, que é a escrita cotidiana do docente, o relatório descritivo, como nós já falamos no vídeo anterior, o portfólio, que é um instrumento avaliativo da criança, da família, do docente, mas também da instituição, e os registros cotidianos, as fotos, os vídeos, as pinturas, as colagens, os murais, os painéis. Então, todos esses instrumentos compõem a avaliação na educação infantil. Então, o que avaliar? Muitas vezes nós temos medo e insegurança daquilo que é interessante observar, o que precisa ser observado ou não, né? Existe esse medo do docente do que escrever, né? Então, eu deixo aqui para vocês algumas pistas, né, do que nós poderíamos estar observando em sala de aula, né? Então, o lado cognitivo, né, se segue regras de jogo, se conhece algum numeral, se nomeia posições, se usa com significados o ontem, o amanhã, se desenha figuras humanas ou objetos contextualizados, né, se reconhece alguma letra do alfabeto, se ordena objetos em sequência de tamanho, se memoriza imagens, se reconhece as cores, se planeja previamente suas ações, se resolve problemas simples, né, em relações a questões geométricas, né, como brincadeiras de encaixar, se balança a cabeça para demonstrar sim ou não. E aí nós temos o sensório perceptivo, se pode estabelecer a diferença entre alguns, muitos e vários, se é capaz de diferenciar objetos pela metade inteiro, se entende a noção de presente, passado e futuro, se percebe detalhes, se tem percepção do mundo, se percebe os meses do ano, né, se percebe a temperatura, né, se tem essa ideia de quando estão falando com ele, se ao chamar essa criança ela reconhece. Temos a linguagem, se explica regras do jogo ou atividade para outras pessoas,
se relata experiências do cotidiano, se conta histórias mais longas, se responde perguntas, se pergunta o significado das palavras que ainda não conhece, se fala os dias da semana, se repete rima, se fala a data do seu aniversário, gosta de brincar com os livros da sala, reconhece o nome dos objetos, repete as frases que escuta, faz perguntas sobre o cotidiano, né? O que é isso? Quando vamos? O porquê? Reconhece seu próprio nome. A etapa de convivência social, né? Se sabe a hora de ouvir, se respeita os espaços, se divide os brinquedos, se procura ajudar o professor, se consegue resolver os conflitos, se utiliza palavras como com licença, obrigado, por favor, fala com todos os funcionários da instituição, se respeita e tem zelo pelos pertences dos outros colegas, se cuida bem dos espaços e objetos da escola, se ajuda a organizar os brinquedos da sala após o uso, se gosta de ser o ajudante do dia, se utiliza expressões como isso é meu, trata os amigos com gentileza, abraça, beija, motricidade grossa e fina, se anda se lhe der apenas uma mão, se engatinha de forma eficaz com as mãos e com os joelhos, se quando está sentado é capaz de se virar, né, para pegar algum objeto sem perder o equilíbrio, se anda sem a ajuda de um adulto, se chuta e lança uma bola, se saltita no mesmo lugar, se monta e desmonta peças, se tem controle do corpo quando se abaixa, né, se ele não perde o equilíbrio, se consegue encaixar corretamente de forma simples, se faz garatujas, se faz pressão palmar com lápis, né, ou caneta, se vira as páginas de um livro, se tem um movimento de pinça, se já sabe abrir e fechar portas, potes, latas, se já consegue sentar e sair das cadeiras, das mesas, se rasga, amassa, aperta. Nós temos a autonomia da criança, né? Se come com as mãos, se usa a colher sem ajuda, se identifica o lugar da mesa, né, onde deve sentar, se vai ao banheiro e realiza sua higienização sozinho, se bebe água em copo ou garrafinha, né, se abre botões ou zíperes da sua própria roupa, se consegue amarrar o sapato sozinho, se tira peças de roupa sem auxílio, né, se escova os dentes sozinho, se faz a sua higienização, né, se prende o cabelo, amarra, solta, enfim. Esses são alguns pontos, algumas pistas do que nós podemos estar observando na criança. Dentro disso existe uma imensidão de olhares e de percepções que o docente pode ter, mas isso vem como um norteador. Vou deixar então para vocês uma citação de Silva de 2014 que fala o seguinte: avaliar o desenvolvimento de uma criança é uma ação complexa e exige da escola um olhar de extrema atenção, um conhecimento sobre o aprender e o desenvolver do aluno, para que assim, através de metodologias de avaliação ou de instrumentos variados, seja possível aferir de maneira mais sistematizada, contemplando o indivíduo e os seus avanços. Muito obrigada a todos os envolvidos.